Meus irmãos, nós vamos continuar falando a respeito da didática divina. E hoje eu vou falar para vocês por que existe o sofrimento, que em verdade é um fator que traz dor, traz tristeza, traz sofrimento. O sofrimento, a dor. Por que isso existe? Sendo que a gente sabe que o Divino Pai Eterno tem um reino infinitamente grande, onde tudo é perfeito e não existe sofrimento e nem essas necessidades básicas que nós temos aqui. Como, por exemplo, a gente é feito de um tecido que a gente chama carne e osso, mas tem muito mais coisas, né? Tem os tecidos moles, os tecidos duros e tem os órgãos internos que convergem todos para o cérebro. E isso tudo é frágil. Pode sofrer lesões, pode ser contaminado por vírus e bactérias, causando doenças, pode ter desgastes degenerativos ou doenças autoimunes que naturalmente causam reumatismos e dores nas pessoas, dores crônicas. Tem uns que passam a vida inteira com doenças crônicas, tendo que tomar remédio o tempo todo. Então, por que isso tudo existe? Em verdade, Deus criou esse plano para nos acolher como misericórdia. Porque o fator principal é que todos nós pecamos muito gravemente contra Ele. E fomos condenados, julgados e condenados e retirados da divina luz, lá aonde nós fomos criados, a sua imagem e perfeição em espírito, porque Deus é espírito. E só passamos a precisar da carne para ter uma oportunidade de nos livrar do mal. Então a causa de todo o nosso sofrimento se chama o mal. O que é o mal? O mal teve um início, a insurreição do mal, lá na eternidade da luz. E por isso que vai ter a insurreição da luz para acabar com o mal. Por enquanto, ele está aqui no meio de nós e ocupando um espaço em cada um. Todos temos uma certa quantia do mal, uns mais, outros menos, e uns têm muito. Então, o que acontece? O mal é a causa de todos os sofrimentos. E Deus nos colocou aqui, nesse plano, dessa forma, na carne, com essa fragilidade, precisando comer, respirar, suprir primeiro as nossas necessidades básicas, para a gente estar vivo. Então tem a fome, tem o sono, tem a sede e tem o ar que precisamos respirar, que é normal. Mas quem teve um Covid, quem tem doenças pulmonares crônicas, como sofre com falta de ar, que é de graça. Então, são as condições existenciais de cada um, e Deus criou assim para que a gente entenda o efeito do mal sobre nós, o efeito do mal sobre o outro e sobre você, para você entender o valor da vida de cada um e quanto custa você sustentar uma vida, a tua e a dos seus, para que você compreenda e aprenda a amar. Ele criou a família, onde naturalmente ele colocou o pai e a mãe, os avós, tios, irmãos, parentes,
porque naturalmente Ele colocou o amor neles, que está também nos animais. Os animais amam os seus. Mas ali é para a gente poder entender que nós somos superiores aos animais e que devemos amar a todos, não apenas os nossos. E que se a gente amar e tratar bem e fizer as coisas boas, a gente sofre muito menos. E se a gente mostrar a boa vontade, trabalhar, se esforçar, não passaremos necessidades, porque Deus deixou todas as coisas, é só a gente processar através do nosso trabalho, cada um fazendo uma coisa, que no total, no somatório, vamos ter tudo. Cada um tem seus talentos, suas virtudes, que são para a gente superar os nossos defeitos trazidos pelo mal. Porque o mal não é apenas uma palavra, ele é uma energia, é uma força organizada do mundo inferior que tem uma hierarquia funcional das potestades que ficam controlando, tentando invadir a nossa mente e nos induzir a todo tipo de comportamento que vai gerar mais sofrimento. E esse mal entra na nossa mente porque nós abrimos as portas e as janelas com o nosso pensamento, com a nossa raiva, com a nossa indignação, com a nossa soberba, com a nossa arrogância, com a nossa falta de perdão, com a nossa pseudo-razão. Assim, a gente abre as portas e o mal vai entrando na nossa mente. E vai dominando. E você acha que tem razão e que está tudo certo. Mas se você parar e olhar, o amor é possível medir. Só olhando você pode medir. Por quê? Uma pessoa que tem amor, ela vive em harmonia. Ela pode ter os problemas naturalmente, porque eles existem, mas ela tem harmonia até para resolver os problemas. Agora, a pessoa que não tem amor ou tem pouco amor, ela vive em conflito, vive discutindo, vive impondo a ideia, vive brigando, vive com problemas muito maiores do que os outros. E isso tudo causa sofrimento. Então, nós temos dois tipos de sofrimento. Nós temos primeiro o sofrimento físico, o da carne, pelas dores, as lesões, as doenças e toda a injúria que pode vir a cometer o nosso corpo. Mas nós temos o sofrimento maior, que é o abstrato, que é aquele que fere os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. São aqueles desejos justos, não falo dos injustos, os desejos justos que você não pode realizar nunca, porque a condição, porque a sociedade, a injustiça desse mundo não deixa. E você fica só no sonho, só na vontade. Pelo amor que se perde porque não cuidou direito. Pelas pessoas que morrem, não tem para onde correr, nós vamos ter que ver as pessoas morrer até chegar a nossa vez. Vamos ter que chorar a perda deles. E tudo isso é para ver se a gente aprende, se a gente para de fazer mal um para o outro, para ver se a gente para de mentir, para de trair, para de ser sem vergonha, de ficar fazendo coisas para tirar proveito usando o outro. Pare de ser injusto, pare de odiar. O ódio cresceu tanto que ficou na moda. O amor está fora de moda agora. A moda é o ódio. Isso tudo é da força do mal. É uma vibração, o mal, que ele tem um poder de entrar em nosso espírito e alterar a equalização
perfeita que Deus deixou em nosso espírito. E essa vibração do mal, que ela é diferente de acordo com a intenção, de acordo com o que está em questão. Ela pode ser mais violenta ou menos violenta, mas ela vai alterar a equalização do teu espírito. E com isso, tira ele da perfeição cada vez mais e vai afastando de Deus. Para a gente poder voltar até Deus, chegar no mundo onde não tem o mal, onde não tem o sofrimento e nem a dor, nós temos que tentar buscar essa perfeição. E para a gente chegar à evolução, é retirar essas energias de dentro de nós. E aí vai reequalizando o nosso espírito. E a pessoa começa a ter luz. Sendo que ninguém aqui nesse mundo vai conseguir chegar à perfeição. Mas o que Deus quer é que você intencione, direcione a sua vida buscando essa perfeição, que é a de Deus. E aí, o dia que você desencarnar, você será vestido por uma roupa especial que vai ser confeccionada especificamente para você, que ela tem o poder de equalizar todas as energias do teu espírito, para que ele tenha a vibração adequada para entrar no sistema que é um grande sistema tecnológico, é o que Deus tem. O poder dele está em sua luz. Então, não é magia, tudo poder. E para você encaixar lá naquele sistema maravilhoso, tu tem que ter a vibração de lá. Com a vibração daqui, ninguém consegue entrar lá. Então, se você direcionar, intencionar e Deus entender, Ele vai, quando tu desencarnar, te vestir com a roupinha especial, que é muito linda, é branca, tem uns detalhes azuis nos ombros, nos punhos, e que ela serve só em você. E essa roupa que vai possibilitar você entrar lá. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar quem tem o poder, que é Jesus. Ele não divide com nenhum outro. E como ele é um ser totalmente poderoso, ele só veio aqui para nos ajudar uma só vez. E seu espírito divinal não precisa encarnar nunca mais. E nunca precisou, só encarnou por nós. Então não existe reencarnação de Jesus. É uma blasfêmia de quem não conhece o poder e nem a luz. O poder de Deus, ele não divide com ninguém, porque nós somos pecadores, somos seres que fomos contra ele, e só por misericórdia que ele vai nos aceitar de volta. Mas ele está dando as condições, que são simples. Seja amoroso, seja verdadeiro, seja justo, trate bem os outros, vive em paz, vive em harmonia, seja simples, seja humilde, que aí tudo vai dar certo. Não é tão difícil. E aí Jesus diz que o fardo dele é leve e que o jugo dele é suave. E ele está nos dizendo que o fardo do mundo é muito pesado e que o julgamento do mundo é muito pesado. E que se você preferir carregar o mundo, vai ser julgado pelo mundo e vai ser condenado e vai para as trevas depois. É muito mais difícil pertencer a uma facção criminosa do que pertencer a Jesus. Lá na facção, em vez de ter vida, tu está correndo risco de vida o tempo todo, tem que cumprir um monte de regras e se achar que você está errado, tu é eliminado. Então, qual é o sentido? É muito mais fácil seguir Jesus. Não é? Então, as pessoas insistem em carregar o fardo pesado que é do mundo porque não prestam atenção. Só prestar atenção.